Que Deus nos dê um bom tempo de apreciação pela sua palavra, reflexões e ponderações e aceitação desses princípios. Queremos aconselhar, somos conselheiros nas mãos de um Deus redentor, que nos consola, nos aconselha, para podermos aconselhar e ajudar aqueles que vêm até nós. Pai, nós agradecemos-te mais esta oportunidade e pedimos que o Senhor nos abençoe aqui. A cada semana que passa, ó Deus, nesses últimos meses, é preocupante a situação do nosso mundo, do nosso país, da nossa cidade, e aumenta o nosso anseio, ó Deus, por libertação. Continuamos clamando para que o Senhor possa intervir e libertar esse povo diante de um quadro tão crítico, sobre muitos aspectos desesperador. Pai, nós oramos também para que o Senhor nos ajude, a fim de que estejamos sensíveis às oportunidades para levarmos esperança. Não estamos limitados às circunstâncias, no sentido de que o Senhor, como nosso Deus soberano, é um Deus presente, que atua em meio a esta situação e que também nos capacita para que possamos levar esperança nesses dias tão difíceis. Abençoa-nos aqui, ó Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na aula passada, nós apresentamos para vocês, embora não chegamos ao final dessa apresentação, mas alguns princípios e fundamentos que temos adotado como igreja, e especialmente são princípios que entendemos ser os princípios indispensáveis ao aconselhamento bíblico. Vimos então que o nosso aconselhamento, o aconselhamento bíblico, se fundamenta nas Escrituras, do início ao fim, como diriam lá em Portugal, de cabo a rabo, vê o homem como um todo, corpo, alma, espírito, o corpo, alma, considera, sim, a antropologia bíblica como algo extremamente relevante para que possa auxiliar o indivíduo de uma forma profunda e completa. Também nós vimos que o nosso aconselhamento bíblico crê no poder do Senhor Jesus Cristo para a mudança. Crê no poder do Evangelho, que tem como alvo a semelhança com Cristo e não apenas o alívio aos sintomas. Vimos ainda que aconselhar biblicamente é privilégio de cada um de nós, como filhos de Deus, e da igreja como um todo. E ainda, embora estejamos aprofundando mais esta verdade hoje, o aconselhamento bíblico foca, sobretudo, o coração, de onde procedem os problemas, os sintomas, as expressões, né? A raiz que manifesta a dor, a desesperança, a angústia, a ansiedade, a depressão e assim por diante. Nós vimos então 8 princípios e fundamentos. E este é o 9º. Notem, no aconselhamento bíblico, os conselheiros consideram a realidade do pecado. Imagine um conselheiro bíblico que não considere a realidade do pecado. Pode imaginar o quão limitado ele estaria, porque este é o problema que mais afeta o ser humano. Os demais problemas vêm em decorrência desse problema. O homem é afetado tremendamente por causa desta realidade. Não há justo nenhum sequer, foi o que Paulo disse, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas, além disso, os conselheiros bíblicos praticam a autoconfrontação.
antes de nós ajudarmos alguém ou aconselharmos alguém, nós falamos para nós mesmos. Nós examinamos o nosso próprio coração. Nós admitimos que também somos falhos, pecamos. Nós relembramos as experiências de libertação que nós tivemos, a nossa própria conversão, e essa obra santificadora de Deus nas nossas vidas. A autoconfrontação é extremamente importante. Eu dizia hoje de manhã na reunião de oração que Deus me deu uma excelente oportunidade durante esta semana de conversar via WhatsApp com uma pessoa que estava muito afastada da igreja, em todos os sentidos. E ao manter contato com ela, ela revelou, sim, um certo abatimento, tristeza, frustração, decepção com a igreja. E Deus me deu uma excelente oportunidade para confrontá-la biblicamente, amorosamente, falar a verdade em amor. E o resultado foi excelente. Nós não nos dirigimos a alguém numa condição como essa para censurar ou julgar, mas sim para abrirmos o coração e apresentarmos, conforme a situação, a verdade em amor. E eu não quero ser um hipócrita, e o conselheiro bíblico não pode ser hipócrita. Ele sabe da importância de tirar primeiro a trave do seu olho, para poder então ajudar alguém que tem um cisco no olho dele. Porque é hipocrisia a gente tentar ajudar alguém no seu erro, quando temos alguma falha pior em nós, que é essa soberba, por não acharmos que nós também somos pecadores, e ainda Jesus usa uma hipérbole para ilustrar isso, né? A trave e o argueiro. O conselheiro bíblico confronta amorosamente os que estão em pecado, sim. Se teu irmão pecar contra ti, o que nós lemos lá em Lucas, capítulo 17, 3 e 4? Nós devemos repreendê-lo. Se ele se arrepender, perdoá-lo. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Este é o ensinamento bíblico. Além disso, no aconselhamento bíblico, os conselheiros são instrumentos para levar pessoas ao genuíno arrependimento, obviamente. Se há um pecado, um problema, essa pessoa precisa ser ajudada. E um dos primeiros passos é o arrependimento genuíno, que se manifesta através de uma mudança de pensamento, de atitude e também de uma mudança de coração. Paulo disse a Timóteo, no capítulo 2, verso 24, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão, notem, os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a verdade. Este próximo princípio é muito relevante. O aconselhamento bíblico ocorre como função natural da igreja. Esta semana, mais um líder, um pastor de BH, entrou em contato comigo para dizer que ele quer implantar o ministério de aconselhamento dele na igreja, lá em BH, e se poderia usar o nosso material. Nesta pandemia, se não estou enganado, já é o 3º ou 4º pastor, BH, de João Pessoa, em outros lugares, solicitando esse material para que possam desenvolver o aconselhamento bíblico na igreja. Graças a Deus por isso. Que tremendo privilégio
como igreja, nós podemos influenciar outras igrejas e outras vidas para a prática do aconselhamento bíblico. Mas o que eu quero destacar aqui, neste princípio, é que é meu dever, é o dever do Zilton, da Cristiane, do Damião, de todos nós aqui, de toda a igreja. Agora, que dever é este? Se vocês fizeram o trabalho de casa, vocês consultaram estas expressões que aparecem nos textos que eu indiquei para vocês, certo? Certo. Pode falar, Zilton. Ok. Eu fiz uma análise, né, de todos os textos, todos os termos, e fica claro, né, que primeiro você tem o conhecimento, você tem a sabedoria, e aí você compartilha a sabedoria. Quer dizer, ela tem que estar em você, você tem que vivê-la, tem que ser uma realidade. E aí você pode ensinar o outro, e isso é o trabalho normal da vida em comunhão na igreja. Ótimo, ótimo. Eu estou curioso para ouvir mais alguém. O que você descobriu olhando para esses textos? Alguém quer falar? Eu olhei as palavras-chave. Então, era admoestar, corrigir com brandura, perdoar, consolar, edificar, alegrar e exortar-vos mutuamente. Ótimo, ótimo. Todos esses textos, na verdade, são 25, pelo menos, verbos, a maioria no imperativo, usados pelo Senhor para levar a igreja à prática da ministração uns aos outros, à prática do aconselhamento bíblico. Aliás, se vocês estão lembrados, este é o tema da nossa igreja para este ano, né? A primeira expressão que eu quero destacar aqui é admoestar. Nós já passamos por esses textos e vocês conferiram, né? Depois, antes de eu explicar cada termo, eu vou apresentar essa lista. Exortar, vocês devem ter visto aí também no seu exercício. Consolar, uma palavra bem presente, vem de paracaléu, ou paráclitos, é um termo usado para se referir ao Espírito Santo, nosso conselheiro, consolador, né? Edificar, o aconselhamento bíblico se propõe a edificar. E edificar uns aos outros é nossa responsabilidade e privilégio. Amparar é outro termo também presente. Além disso, ser longânimo, 1 Tessalonicenses 5,14, né? Para podermos ajudar alguém, a longanimidade é extremamente importante, porque há momentos e há situações que temos vontade de jogar tudo de perna para o ar, de sair correndo, de mandar a pessoa embora. Corrigir, Gálatas 6:1, corrigir com espírito de brandura, cuidando para não ser também tentado. Orar, eu disse que a Bíblia faz parte do início ao fim do aconselhamento bíblico, e a oração também. Ai de mim se achar que a minha experiência, a minha sabedoria vai me garantir o sucesso em cada caso de aconselhamento. Absolutamente. Eu sou tão limitado quanto o aconselhando ou aconselhado. Então eu preciso depender de Deus, clamar a Deus, interceder ao Senhor. Confissão é algo extremamente importante também, bem como o perdão. Vejam, essa palavra paracaléu, que aparece em alguns textos, né, como João 14,16, a referência ali ao Espírito Santo, Paráclitos, que traz o significado de chamado, convocado para estar ao lado de alguém.
especialmente convocado a estar ao lado de alguém para ajudar alguém. Também no sentido de que é alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Nesse sentido, Cristo é o nosso advogado perante o Pai, aquele que intercede por nós. Há uma grande variedade na tradução para o português de paracaléu. Às vezes aparece consolar, outras vezes confortar, mas ainda fortalecer, exortar, admoestar. E a ideia principal aqui é a de chamar ao lado para auxiliar, incluindo confortar com relação a alguma circunstância da vida, mas também, notem, encorajar ou exaltar a seguir determinado curso de conduta futuro. É quando nós ministramos a palavra, a pessoa compreende a palavra e nós a exortamos, encorajamos a seguir por esse caminho, a levar a sério, a obedecer a Deus. Lembro de um caso, aconselhando um homem, já há muitos anos, na época eles eram da igreja, ele se afastou da esposa e depois de um tempo, infelizmente, veio à tona que ele já estava se relacionando com outra mulher e ele quis provar que ele não estava pecando. Simplesmente por conta de incompatibilidade de gênios, eles se separaram, ela não queria a separação, ele separou, e agora estava se relacionando com uma outra mulher, com quem pretendia casar. Ele quis provar biblicamente que ele estava certo. Algumas vezes ele foi repreendido, exortado, mas infelizmente ele não acolheu de bom grado a exortação bíblica. E se afastou, pediu desligamento, né? Infelizmente, isso aconteceu. Ouviu a mensagem, justificou o pecado e não se sujeitou ao conselho bíblico, ministrado, no caso, pelos conselheiros. Eu lembro que no último passo com ele, eu estive junto com o Fernando, estivemos juntos para esse último passo, foi a última exortação. No Novo Testamento, a admoestação torna-se conforto genuíno e vice-versa, de modo que é difícil separar conforto genuíno de admoestação ou exortação. Uma outra expressão, e agora olhando para o texto de Paulo aos Tessalonicenses 5, 14 e 15, macrotimel, que traduzido é exercer paciência e longanimidade, indicando a disposição paciente e humilde de lidar com os irmãos. Basicamente, nós entendemos muito bem o que essa expressão em português nos diz, né? É ser de um espírito paciencioso, que não perde o ânimo, alguém que persevera pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Vocês devem notar quão importante é ser longânimo no aconselhamento bíblico. É uma das características de um bom conselheiro bíblico, de uma boa conselheira bíblica, é ser longânimo, não desistir facilmente. Outra expressão, eu já mencionei aqui que Jay Adams, na década de 70, trouxe para o Brasil essa proposta do aconselhamento noutético, que é o aconselhamento pelas Escrituras. E ele extraiu esse termo da Bíblia. A palavra grega nouthetel é traduzida também como admoestar, advertir, aconselhar. E nós podemos identificar pelo menos 3 elementos básicos contidos aqui, nessa expressão. Há algo errado que precisa ser tratado na vida de alguém,
O tratamento do problema é pela confrontação e instrução verbal, bíblica, e a motivação é ajudar o irmão em amor com envolvimento genuíno e intenso. Percebem? Primeiro, existe algo errado a ser tratado. À luz da palavra, algo está errado. Segundo, o problema vai ser tratado pela confrontação bíblica. E terceiro, a motivação é manifestar amor, envolvimento genuíno, um coração pronto a ouvir, acolhedor, para poder ministrar e ganhar o irmão, para que seja restaurado. O próximo termo, paramitelmai, que é traduzido por consolar, encorajar, animar. E aqui esse verbo tem o sentido de falar bem de perto com alguém, de modo positivo e benevolente, para confortar, consolar, encorajar uns aos outros. E ainda, uma próxima expressão é katartizo, que é o verbo que Paulo usou na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Esse verbo é traduzido como preparar, aperfeiçoar, corrigir, reparar, consertar. Refere-se a restaurar a utilidade, reparar o que está errado, aperfeiçoar visando a uma atitude maior. O mesmo termo, catartizo, é usado para corrigir uma fratura óssea ou reparar uma rede de pesca que foi rasgada, que está rota. É muito interessante isso. Vejam a importância, então, do aconselhamento para trazer de volta, né? Reparar o erro, né? Nesse sentido literal aqui, corrigir uma fratura, alguma coisa que dói, né? Que precisa ser consertada. Muito bem. São apenas alguns verbos. Esses verbos aparecem em quase todos esses textos que eu mencionei, cerca de 25, mas não são os únicos, né? O próximo princípio é este aqui. Vejam, a prática do aconselhamento bíblico jamais deveria ser visto como ministério opcional dentro da igreja. Porque, além de não ser opcional, é essencial ao crescimento sadio da igreja e se processa dentro dos vários aspectos da vida comum e cotidiana da igreja. Meus irmãos, como isso tem sido importante para nós. Quais os benefícios? Um deles, quando os crentes estão se aconselhando mutuamente uns aos outros, problemas são evitados. Imagine a fofoca, um mal muito presente na nossa sociedade e também no meio das igrejas, onde há alguém para chegar para o irmão e chamar a atenção de que ele está falando mal de alguém sem que esse alguém esteja presente e que isso não é certo fazer. Ou então recomendar alguém que está falando mal de uma outra pessoa, perguntando, você já foi falar com ela sobre isso? Não foi? Ah, eu não tenho coragem. Então você me autoriza para que eu fale com ela? E o mal é cortado pela raiz. Então, onde há essa prática, a igreja cresce, se desenvolve. Ela não é frustrada, prejudicada pelos pecados que estão acontecendo sem que alguém faça alguma coisa. Queridos, nós não venceremos a batalha diária contra o pecado se nós não estivermos ministrando uns aos outros, quando houver necessidade. Nós não somos juízes, não somos conselheiros, nós temos um fundamento, que é a palavra, para podermos, então, ajudar
falando a verdade em amor. Então, eu mencionei aqui, né, da minha alegria por perceber igrejas que estão recorrendo à fonte para iniciar o ministério de aconselhamento bíblico, para pedir treinamento, né? Esse é o lado bom, alegre, para darmos graças a Deus. O aspecto negativo é que também, ao mesmo tempo, líderes estão recorrendo à formação e terapia da psicologia secular, porque eles não praticam aconselhamento bíblico, porque eles não sabem que funciona, né? Que é muito mais profundo do que qualquer outra terapia, especialmente a terapia humanista. Então nós temos o nosso Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1:4. O aconselhamento bíblico é cristocêntrico, tanto na abordagem e tratamento do problema, como no propósito de levar o homem à maturidade em Cristo Jesus. Como Paulo disse aos Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Ele diz no verso 14, para não sermos mais meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Na semana passada nós vimos a pirâmide teológica e quão importante é que a nossa teologia seja bíblica, fundamentada nas Escrituras, porque muitas pessoas elas estão sendo levadas por todo o vento de doutrina e pela artimanha e astúcia de Satanás. E nós recebemos pessoas assim, que precisam conhecer a verdade em Cristo Jesus. No aconselhamento bíblico, um destaque aqui que eu quero dar. O poder é dele. Não há mudança sem o poder de Jesus. Se a maior necessidade é a transformação do coração para que o comportamento mude, quem é que pode mudar o coração se não unicamente aquele que venceu a morte e que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra que lhe foi dada para ajudar as pessoas. Mas ele também é o meio de mudança. Os aconselhados precisam da confiança no fato de que o Evangelho, ou no Evangelho, eles encontram o que precisam para lidar com seus problemas. E a confiança verdadeira, meus irmãos, está arraigada no poder das boas novas de que Jesus Cristo é que transforma a vida. É o único poder para livrá-las. Mas, além disso, ele é o meio, porque crer no Evangelho muda o coração. Todo aconselhamento deve promover essencialmente um relacionamento com Jesus. É o que mais nós buscamos. E ainda, no aconselhamento bíblico, ele, o Senhor Jesus, é o alvo da mudança. Manifestar o caráter de Cristo é o modelo de maturidade pelo qual nós labutamos. Circunstâncias e problemas não vão mudar, mas Deus dará o poder para lidar. Conforme Hebreus 4,14, vejam que importante esse texto. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Também nas palavras de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, 28, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E Paulo diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente. Notem, o Ministério de Aconselhamento Bíblico é centrado em Cristo, fundamentado na palavra, voltado para a transformação, não simplesmente alívio de sintomas, transformação à imagem de Cristo, e é confiado à igreja, ao corpo de Cristo, a todos nós, aos seus líderes. Se você está anotando, um brinde aqui que eu quero passar para vocês, sem projetar. 5 objetivos para uma primeira sessão de aconselhamento bíblico. Primeiro, acolher calorosamente o aconselhado. Olá, tudo bem? Boas-vindas. Qual é o seu problema? Como posso ajudar? Ouvido atento, olhos atentos. Você não pode estar fazendo outra coisa, olhando o seu WhatsApp e ao mesmo tempo conversando, tentando falar ou ouvir a pessoa. Segundo objetivo, conhecer o aconselhado e o problema. Isso envolve ouvir, compreender o problema. É salvo? Não é salvo? Está longe de Deus? Saber que ajuda precisa, qual é o problema que traz. Você precisa colher informações. Você vai fazer anotações confidenciais. Tem que ser um local muito secreto. Uma igreja em São Paulo, hackers entraram no banco de dados, na rede da igreja, e os casos de aconselhamento estavam todos lá guardados. E foi tudo junto. Então, pessoas foram expostas. Tudo que o conselheiro não pode fazer, ele precisa ser muito cauteloso em relação a isso, né? Nisso aqui, muito rapidamente, porque a Maria vai nos ajudar nas 2 próximas aulas com metodologias e procedimentos, mas fazer perguntas, né? Cabe perfeitamente aqui. Terceiro objetivo, oferecer a esperança. Essa pessoa não pode voltar para casa sem esperança. Você pode ter apenas ouvido a pessoa, não pode falar muito, não tem nenhum problema. Você vai orar com ela, mas ela precisa saber que há esperança para o seu problema, qualquer que seja. E você quer apresentar essa esperança na suficiência em Cristo Jesus e na palavra. Quarto, você vai propor um plano de aconselhamento para ela. Quantos encontros? Qual o dia, horário? Como é que vai ser? E, por fim, você vai incentivar o seu aconselhado a comprometer-se com o aconselhamento. Há pessoas que vêm, mas não estão muito afim. Outros vêm porque foram empurrados, mandados, né? Sabe aquela história que o pai que traz o filho, a mãe que traz a filha? Eles vêm forçados, mas não funciona, né?
Então é dispensável que o meu aconselhado se comprometa com o processo de aconselhamento. Agendar a próxima reunião é um compromisso, orar e terminar a sessão. Vocês vão visualizar agora um método muito básico para aconselhar. Vejam só, basicamente essa é a estrutura, seguindo uma trajetória semelhante à trajetória de uma construção. Eu ouço, eu considero e depois eu falo. Isso é importante. Eu não falo antes de considerar. Eu quero ouvir o problema, quero ouvir a pessoa, a história, conhecer os fatos. Então, o aconselhamento deve seguir essa trajetória. É como se fossem os alicerces de uma construção, a estrutura e a obra completa. Basicamente, o aconselhamento segue a trajetória do ouvir para o considerar e do considerar para o falar. Agora, o que eu quero considerar e ouvir? Eu quero ouvir, considerar e falar sobre quatro questões fundamentais. Como é que o meu aconselhado, aconselhando, reage em relação a Deus, a si mesmo, seu ego, as outras pessoas e as circunstâncias da vida. Então eu ouço sobre Deus, eu quero ajudá-lo a ter uma visão mais exata possível de Deus através da palavra. As pessoas vêm com visões distorcidas sobre Deus. Sobre o ego, eu vou chamar a pessoa a abrir o seu coração, estimulá-la, abandonar os ídolos ou identidades rivais para que adotem Cristo como uma fonte de identidade. O conselheiro facilita para que a pessoa exponha o coração. Tudo que mais a gente precisa é aquilo que está lá dentro, escondido, e muitas vezes a própria pessoa não tem percepção. Em relação aos outros, seus relacionamentos, eu quero ajudar a pessoa a ter uma visão bíblica de como se relacionar com as pessoas. Familiares, cônjuges, pais, filhos, colegas de trabalho, sociedade, governo, presidente, políticos, enfim. Se são relacionamentos envolvidos aí como parte do problema da pessoa, como eu preciso entender isso? E por fim, eu vou ouvir, considerar e falar sobre as circunstâncias, porque eu preciso dar a orientação bíblica apropriada à situação. Imagine um caso de abuso. Eu preciso ouvir com atenção, considerar com atenção e falar apropriadamente. Eu preciso ajudar, se foi ao médico, se envolveu autoridades públicas, se houve denúncia, eu preciso, quem sabe, trazer um advogado para ajudar, uma família para abrigar. Há várias situações, já lidamos com casos assim. Então é muito importante o conselheiro ouvir, considerar e falar. Qual é o contexto para a prática do aconselhamento? Nunca trabalhe sozinho. Porque na nossa visão, a igreja deve desenvolver uma cultura de relacionamentos, de discipulado e aconselhamento. Entendam que nós devemos nos empenhar para fazer da igreja um lugar onde é difícil alguém conseguir ser anônimo ou inativo, sozinho. Será que temos alguém assim na nossa comunidade, sozinho, sofrendo sozinho? Ninguém sabe, ninguém conhece.
Isso é muito importante. Além disso, em todo o processo de aconselhamento bíblico, nós vamos apontar para a igreja. Algumas tarefas, por exemplo, gostaria que você participasse de uma coinonia. Nós estamos pensando no crescimento da pessoa, na comunhão de um grupo de coinonia, para que ela cresça, percebendo que outras pessoas também têm seus problemas. Ou então, eu vou encaminhá-la para ser discipulada, extremamente importante. Participar de uma classe de escola bíblica sobre determinados temas. Por isso que é muito importante, o conselheiro e a igreja estão muito juntos. A igreja pratica o aconselhamento na sua visão, na sua vida, né, no seu dia a dia, e o conselheiro, comprometido com a igreja, ele está sempre apontando para os recursos que a igreja disponibiliza para o aconselhado durante esse processo de aconselhamento. É muito importante ser membro. Nós nos reunimos por causa do nosso compromisso com Deus e uns com os outros. Isso é muito importante. Nós somos equipados uns pelos outros, através do ensino sobre discipulado, sendo modelo, ministrando e sendo ministrados. Trabalhe com sabedoria. Conselheiros devem admitir suas limitações diante das complexidades. Como eu disse, às vezes dá vontade de desistir. Por isso que eu preciso de outros conselheiros. Eu preciso de pastores para quem eu possa pedir ajuda, discernimento para lidar com determinados casos. E notem, mais à frente isso vai ser abordado. Sempre que vamos pedir ajuda de alguém para o nosso caso de aconselhamento, devemos ter cuidado para não expor a pessoa. Eu posso compartilhar um problema sem mencionar o nome da pessoa, se de fato eu não devo mencionar, especialmente se a pessoa pediu e exigiu sigilo absoluto. Né? Tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque o que contribui muito para o fortalecimento e crescimento do Ministério de Aconselhamento da Igreja é exatamente trazer essa prática para o contexto da confidencialidade, proteção, e jamais a exposição de alguém que está trazendo o seu problema para nós. Indicadores da necessidade de buscar ajuda. Estar sozinho e no limite das possibilidades. Dar o melhor, mas sem obter muito sucesso. Isso às vezes acontece. Não conseguimos mais, temos que encaminhar, passar para outro, buscar ajuda. Ou ainda, perceber a necessidade de ajuda médica. É uma pergunta muito importante e em muitos casos que as pessoas trazem. Como é que está a sua saúde? Você tem ido ao médico? Né? Perceber, então, a necessidade de ajuda médica. Quando há necessidade de revelar informações que projetam as pessoas de abuso e danos letais, o conselheiro precisa conhecer bem as leis para poder orientar, né? Ou ele vai consultar as leis diante de determinados casos. Algumas citações, deixa eu trazer aqui um exemplo. Alguém relata que houve abuso infantil numa determinada família. Ou alguém da própria família. E traz o problema para você. E a pessoa diz, por favor, não conte para ninguém. O que você faria? Nós não podemos fazer o que a própria lei
não nos manda fazer. Pelo contrário, a lei exige que todo abuso seja denunciado. Então, eu não posso prometer à pessoa. Eu vou ter que dizer a ela, eu não posso guardar isso. Vou falar com alguém da família. Vou denunciar a autoridade. Veja, eu não quero que ela saia correndo dali. Isso vai ser num clima de respeito, de consideração amorosa, mas eu não posso guardar segredo em determinadas situações. Mesmo no caso de violência doméstica. Ó, não conta nada para ninguém, mas meu marido quase me matou ontem. O conselheiro não pode fazer isso. Quando houver necessidade de encaminhar para algum profissional, o conselheiro... Também não pode falar para ela usar o rolo de macarrão na cabeça dele. Desculpa, pastor. Não, desculpa, não entendi. Não, é que numa hora dessa me dá vontade de falar assim, você não pegou um rolo de macarrão e enfiou na cabeça dele? Eu não acho que eu não vou dar certo nessa função. Não, você pode até falar, mas depois você diz, né, brincadeira. Reação natural, né? Sai correndo da próxima vez, chama vizinho. Existem muitas orientações para serem feitas, mas no caso onde houve ameaça à integridade, é importante encorajar essa mulher a fazer denúncia. Né? Então, indicador da necessidade de buscar ajuda, são algumas aqui. Necessidade de encaminhar para alguém profissional, porém com cuidados conforme eu mencionei. Alguém pediu a voz? Sim, Clarice. Eu acho que é relevante, dentro daquela coisa que você colocou das observações para a primeira sessão, a gente deixar isso bem claro para a pessoa que a gente está conversando pela primeira vez, né? Existem algumas coisas que, se você me falar, eu vou precisar pedir ajuda, por exemplo, se for contra a sua integridade ou de alguém, ou se for alguma coisa que eu vou precisar acionar as autoridades, né? Perfeito. Obrigado, bem lembrado. Mais alguns? Se eu vou encaminhar para alguém, obviamente, é necessário que seja alguém comprometido com a palavra. Senão, como é que eu vou jogar tudo fora? Eu levo a sério as Escrituras, eu entendo que a transformação acontece pelo poder do Espírito Santo, através do instrumento da palavra. Então, eu preciso encaminhar para alguém que é sério com Deus e com a palavra. Não basta ser um cristão. Né? É muito comum as pessoas perguntarem, você conhece algum psicólogo cristão? Como se isso já dissesse tudo. Não, gente, nós temos que ser cuidadosos. Como eu disse, ao longo da história, a igreja tem pecado por delegar a outros o seu papel, e até mesmo delegando o seu papel a cristãos nominais, mas que não têm compromisso com a palavra e não têm compromisso com o aconselhamento bíblico, conforme nós estamos apresentando a vocês aqui. Alguém que tenha uma conduta confiável, amorosa e graciosa. Eu encaminho muitas pessoas. E a maioria, logo no começo, ao ouvir e saber do caso, encaminho para uma conselheira, mulher. Né? Eu entendo que uma mulher trazendo determinados problemas, ela vai se sentir muito mais à vontade em buscar uma conselheira com quem se possa abrir. Mas também caminhos para alguém que tem um perfil mais apropriado. Já encaminhei para o Fernando Bueno, que é um dos conselheiros, para outros conselheiros. Já tenho encaminhado bastante para contar com o auxílio do Dr. Marcos Romano, psiquiatra. Em determinados casos,
eu preciso ouvir a opinião de um psicólogo ou psicóloga, mas eu conheço essas pessoas. Eu sei que nós vamos poder trocar ideias, trabalhar juntos, e são pessoas comprometidas com a palavra. Então, eu não vou encaminhar para cada um. São pessoas que também têm uma conduta confiável, amorosa e graciosa. E ainda, alguém que possa persistir com paciência frente à complexidade dos problemas, né? Exige tempo, compromisso, e eu preciso saber disso antes de encaminhar. Alguém que esteja disposto a caminhar junto. Em alguns casos, eu mencionei na semana passada o caso daquela auxiliar de enfermagem. Eu não sei se foi semana passada ou na aula anterior, na segunda, o caso da Cidinha, né? Eu estava envolvido no caso, mas 2 conselheiras, todas ajudando. Então, a Cidinha sabia que nós conversávamos juntos sobre o problema dela, né? E ela concordava plenamente com isso e nos ajudávamos mutuamente para podermos ajudá-la com profundidade e responsabilidade. E se eu for encaminhar para um médico que seja competente? Né, doutora? Não posso encaminhar para qualquer um, né? Há médicos e há médicos, né? Que seja competente. Eu já tenho conhecimento, né? Especialmente, vejam, nessa área da psiquiatria. Eu sei que existem excelentes profissionais não cristãos. Mas eu gostaria que o doutor, para quem eu vou encaminhar, ele tivesse uma visão maior, além da ciência, além da medicina. Que ele conhecesse a real condição do ser humano, né? Que ele aceitasse, concordasse que é do coração que procedem os maus desígnios, que o homem é pecador por natureza. Então, eu gostaria, são pouquíssimos, né, aqui na nossa região, mas eles existem, né? Se for de outra área, que seja um bom médico, né? Se for a necessidade de um infectologista, não tenho dúvidas, a doutora Heloísa está aqui presente. Não, eu sou nefro. Oi? Eu sou nefrologista. Ah, nefro? É. Ah, desculpe, eu pensei que fosse infecto. Então, nefrologista. Obrigado. Um médico que dê abertura para se comunicar com o conselheiro. Diariamente, nós recebemos 2 relatórios lá do médico do Einstein que tem acompanhado os meus sogros. Que pessoa amorosa e cuidadosa. Ele passa um áudio com relatório detalhado, tá isso, tenho receio disso, mas está acontecendo isso, estou pensando em fazer isso, hoje foi isso, ele se sentiu com vontade de comer ontem, eu falei isso, não pode, tem que ser líquido. Um cara sério, responsável, cuidadoso, que dê abertura para se comunicar com o conselheiro, né? Só projetando aqui para vocês, né? Ao fazerem um formulário de inventário, com as suas anotações, se você não anotar, você não vai se lembrar onde começar na próxima sessão. Você tem que anotar, né? Mas, gente, tem que ser confidencial. Confidencial. E vocês têm aqui, nesta última página, está bem pequenininha a letra, mas esse material todo está sendo disponibilizado no site. Todas essas fontes bibliográficas
para consulta. Tá bom? Na próxima aula, a Maria vai detalhar muito mais essa parte final aqui, ao tratar de metodologias e procedimentos. E depois, nas nossas duas últimas aulas, terceiro e quarto domingos de abril, vai ser muito interessante e pelo aspecto prático do que nós pretendemos apresentar, nós apresentarmos estudos de casos. Como é que o conselheiro lida com a ira, com o perdão, com o pecado, com a pornografia, e nós teremos 4 casos, 2 casos sendo apresentados por domingo. Vocês podem fazer perguntas ou abrir o microfone para comentar algo, caso queiram, e nós estamos chegando ao final da nossa aula, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, depois eu continuo para ouvi-los. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Que Deus continue a abençoá-los, encorajá-los ao engajamento no ministério do aconselhamento bíblico, ainda que seja informal, né? Que Deus os abençoe. E se quiserem entrar para o grupo, ministério, serão muito bem-vindos. E vamos dar graças a Deus também por isso.